Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter um programa mais do que especial, especialíssimo, uma grande convidada. Beth, apresenta a nossa convidada aí para o nosso público. Olá, seja bem-vinda. Estamos aqui com a presidenta Dilma Rousseff. É um prazer em recebê-la aqui no programa, presidenta. Dilma é mineira de Belo Horizonte, ela foi economista formada pela Universidade Federal Rio Grande do Sul, ela ocupou vários cargos da vida política antes no Rio Grande do Sul, mas a gente foi presa, torturada na ditadura militar, nos anos da ditadura, mas o que nós mais conhecemos e admiramos nela foram a contribuição que ela deu aos governos do presidente Lula, sendo ministra de Minas e Energia, 2013 a 2005, depois ministra-chefe da Casa Civil, 2005 a 2010, e em 2011 tivemos a honra de vê-la assumir o cargo de presidenta da República, a primeira mulher. A revista Forbes, até em 2015, colocou a presidenta Dilma como a segunda mulher mais poderosa do mundo, atrás apenas da chanceler alemã Angela Merkel. Então, presidenta, é um enorme prazer recebê-la aqui. Eu também tenho um enorme prazer em estar aqui, Beth. Bom, presidenta, no dia 31 de agosto de 2016, horas depois do Senado aprovar o seu impedimento, a senhora fez um discurso muito verdadeiro. Naquele momento, todos nós sofríamos junto, onde a senhora quase profeticamente, já antecipou, qualificou o golpe e antecipou muitas das mazelas que viriam à frente. Nós queríamos pedir licença e colocar aqui um pequeno trecho daquele seu discurso, editado, não é o trecho todo, mas nós extraímos um pequeno trecho. Progressista, inclusivo e democrático, que representa está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. Sabedoria. Então, depois do seu afastamento, nós tivemos aqui no Brasil o segundo golpe, que tirou o presidente Lula da disputa de 2018, permitiu a eleição desse governo que namora o fascismo, entrega a nossa soberania e destrói a nossa dignidade. Então, nesse primeiro momento, para um início de diagnóstico, quão profunda é a crise em que o Brasil está submerso hoje, presidente? Bom, eu queria primeiro dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que a crise que nos atingiu é extremamente profunda. E eu queria lembrar algumas coisas. É importante destacar que, em março de 2019, numa fala do presidente eleito, então, Jair Bolsonaro, se eu não me engano, em Washington, ele disse o seguinte: eu não vim para construir
ou reconstruir. Eu vim para destruir. E se alguma coisa eu fizer que der certo, é justamente, né, destruir tudo que eles fizeram. Eles somos nós. E, nesse sentido, ele cumpriu. E aí vamos olhar, o balanço é terrível, um balanço de destruição do Brasil. Eu acredito que nós podemos dizer que nós regressamos. Na questão social, nós regressamos. Em 5 anos, nós regressamos 15 anos atrás. Então, vejamos, por exemplo, a questão da fome, né? Há uma pesquisa da Vigisan sobre segurança alimentar e nutricional, que mostra que, dos 211 milhões de brasileiros, pelo menos 111 mil têm alguma insegurança alimentar, leve, moderada ou forte. Forte é fome. Fome abarca em torno de 19 milhões de brasileiros. Então, você tem uma situação dramática. Nós tínhamos saído do mapa da fome, conforme a ONU sistematicamente realiza medição, em 2014. Eram 3 países, a Índia, a Indonésia e o Brasil, que tinham abandonado o mapa da fome. E isso é algo fundamental, porque a fome é um indício de miséria profunda. Não é um indício de uma pobreza humilde, não. É uma miséria profunda, aquela que transforma as pessoas em sub-humanos, porque não tem nada mais grave do que passar fome. Além disso, né, você tem um quadro que nunca antes visto de desocupação, ou seja, pessoas desempregadas, de pessoas que trabalham precariamente após a tal da reforma trabalhista, e também feita no governo Temer e também aprofundada no governo do Bolsonaro, mesmo antes da pandemia. Aliás, a fome já tinha surgido antes da pandemia. É importante registrar isso, o que a pandemia faz? Ela não cria nada, ela aprofunda tendências já existentes. Então, além de desocupação, você tem um quadro extremamente grave de trabalho precário intermitente, produto da reforma trabalhista. Você tem a inviabilidade dos trabalhadores por conta própria, subsistirem com o que ganham, e, além disso, você tem uma falência dos pequenos negócios. Então, tem um processo de empobrecimento generalizado na sociedade brasileira. Não só daqueles que tinham superado a pobreza, que voltam, que dão passos para trás, mas também de empobrecimento acelerado das classes médias nos níveis baixos de renda. Então, esse é um caos social, e é um caos social que se articula nessa pandemia, que está centrada, a gente pensava que era só no negacionismo, mas está centrada no negacionismo e na corrupção, porque essa história das vacinas, né, está muito mal contada, principalmente por que fazer uma gestão desse nível em relação à Covaxin, usando intermediário, se batia na porta do Ministério todo santo dia a Pfizer, que é um grande laboratório. Eu não estou aqui defendendo grandes laboratórios, mas estou dizendo que a vacina da Pfizer era incontroversa. E ela ofereceu várias vezes ao Brasil e podia ter fornecido já em dezembro, o que não aconteceu. Dezembro, que eu estou falando, na virada lá de dezembro de 20. Né? E pouparia milhares e milhares de vidas, que são uma das coisas mais graves que nós perdemos. Nós perdemos pessoas, nós perdemos brasileiros e brasileiras, perdemos pessoas, e isso impactou nas famílias que tiveram essas pessoas, né, perdidas para o vírus, por conta do negacionismo do governo, incapaz de gerir a crise. Eu acho que um outro aspecto, já que nós estamos aqui no SOS Soberania, diz respeito à soberania do Brasil.
E aí eu quero dizer o seguinte: primeiro, eu quero destacar a questão das empresas públicas, porque a privatização não é privatização. A privatização é outra coisa, é desnacionalização. É entregar as nossas riquezas, construídas ao longo de anos, para investidores internacionais, geralmente fundos especulativos ou fundos financeiros internacionais. Então, a privatização é isto. No caso da Petrobras, há um esquartejamento. Estão transformando a maior empresa de petróleo da América Latina, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que era uma empresa de energia integrada, que tinha uma capacidade imensa também, não só de produzir petróleo, de garantir abastecimento para o Brasil, mas também gerava ciência, tecnologia e inovação. Sempre puxou a cadeia do petróleo, foi crucial para o Brasil adentrar uma economia de agregação de valor. É isso que é importante destacar na cadeia do petróleo. E vamos lembrar, não é só na área de petroquímicos, não é só na agregação de valor produzindo combustível. A Petrobras, ela revolucionava a indústria química, ela revolucionava até a de móveis. É só olhar, você entende, a estrutura de uma plataforma para se ter uma noção, né, do que a Petrobras era capaz de produzir. E, sobretudo, no Brasil, ela tinha uma capacidade enorme de interação com as universidades, de produzir conhecimento, porque não é trivial explorar petróleo em águas profundas, com uma temperatura elevada, ou extrema, pode ser também uma temperatura baixa, mas uma temperatura geralmente extremamente elevada, em alta pressão. A Petrobras gerou tecnologia no nosso Brasil e tinha efeitos importantíssimos nessa cadeia. E foi responsável pelo ressurgimento da indústria do naval através da política de conteúdo nacional. Tudo isso foi destruído. Uma das coisas mais tristes de ver é esse processo, que é um processo grave, porque fere o desenvolvimento econômico, a criação de empregos de qualidade, empregos em geral, a capacidade dela de abrir o leque, né? Só na indústria naval, nós passamos de 0 emprego a 100 mil empregos gerados. Então, a Petrobras é isso. E está sendo esquartejada. Como? Não vendem a Petrobras de cara, porque o impacto seria enorme. Então, o que fazem? Estão transformando a Petrobras numa empresa média, uma empresa que vai se dedicar pura e simplesmente à extração de petróleo, vai virar extrativa. É um escândalo que estão fazendo com a Petrobras. E tem coisas absurdas, como vende-se a parte de toda, vamos dizer, logística da Petrobras e depois paga-se pela logística o que vendeu. Toda a estrutura se paga em 2 anos. Então, é um escândalo, né, a história da Petrobras. Então, a Petrobras é um. A Eletrobras é outra questão gravíssima, porque a Eletrobras, eles colocaram agora também para privatização. E aí, pode ter certeza, não há capital nacional capaz de comprar a Eletrobras. Será também objeto da desnacionalização. E no caso da Eletrobras, tem um problema também. Perdemos a segurança elétrica do consumidor, não só do consumidor, cada um de nós. Aliás, no setor elétrico tem uma frase que é assim: a gente só dá valor à energia elétrica quando falta. Uhum. E aí a gente sabe, porque afeta a vida de cada um de nós. Então, você vai ter tarifas elevadas. Você não vai ter a garantia de fornecimento. Vamos lembrar do que aconteceu em 2001. Em 2001, houve 2 coisas: desabastecimento e apagão.
As duas por falta do quê? Planejamento. Planejamento é um setor que tem de ter planejamento de médio a longo prazo. E outra coisa, além de planejamento, não investimento. Por quê? O setor privado só investe quando o lucro é certíssimo. O setor público investe para garantir a estabilidade do crescimento do país, a estabilidade do abastecimento e a modicidade tarifária, que, traduzindo em miúdos, são tarifas as mais baixas possíveis. Inclusive, nesse projeto que foi aprovado, eles falaram que tinha, né, os jabutis, naquela história, jabuti não sobe em árvore, se está na árvore, é enchente, é mão de gente. A mão de gente, os interesses privados que cercam o setor elétrico, fizeram um absurdo. Disseram o seguinte: as térmicas não pararão de funcionar. O que isso significa? Significa que rompe com toda a estrutura do setor elétrico, que é a seguinte: você manda funcionar a unidade que tem menor custo. Geralmente é a que usa a água como combustível, porque a água é gratuita. Então, as usinas no setor elétrico funcionam assim: primeiro, as mais baratas, a água, e depois as mais caras. Então, eles foram construídos, pagos, e toda a estrutura foi feita para eles funcionarem só quando precisa. Mas agora, no Brasil, eles inverteram isso, eles vão funcionar sempre. Então, na medida que eles vão funcionar sempre, eles vão elevar o preço da energia. Tudo isso em detrimento nosso, em detrimento da indústria do Brasil, que precisa de energia, dos serviços, de todos os setores. Aí vem o Correio. Eu vou dar só esses 3 exemplos. O Correio é grave pelo seguinte: o que é a Amazon? O que é um outro grupo chinês chamado Alibaba? São grupos que utilizam o quê? A logística. Você compra pela internet e é fundamental que te entregue na sua casa. A estrutura que faz isso, ela tem um valor absurdo. Essa estrutura nos leva para um outro mundo digital, o mundo das plataformas. Então, estão pegando a nossa plataforma, que é os Correios, e entregando a nossa plataforma para o setor privado. O Brasil, que podia ter uma plataforma de logística, está entregando essa plataforma, o que seria um absurdo se for privatizada, e também será por fundos. Pode ter certeza que as grandes empresas que utilizam plataforma as grandes empresas internacionais vão todas estar de olho. É mais uma desnacionalização. Então, isso afeta a nossa soberania no sentido que nós estamos transferindo para fora algo que tinha de ser sobre controle público nacional. E eu quero dizer mais 3 coisas antes de encerrar minha resposta a essa primeira pergunta. Não vamos esquecer que também fere a soberania do país desmatar a Amazônia, desmatar os biomas, porque a Amazônia Legal é uma questão de soberania, a Amazônia nossa é uma questão de soberania nossa. Nós somos responsáveis pela Amazônia. Então, deixar a boiada passar é algo inadmissível. O que eles fizeram em matéria de desmatamento e de destruição da fiscalização em todos os biomas, fizeram no Pantanal. O Pantanal é algo que sofreu uma devastação. Então, terá de ser recomposto toda a questão do meio ambiente no Brasil, até porque nós não vamos cumprir nenhuma das metas estabelecidas. Já está claro que não cumpre. A outra questão que eu acho gravíssima é a questão da educação, que também é uma questão de soberania.
nós temos de perceber que acesso à educação é uma condição de soberania, porque ela nos tira de duas situações. A primeira situação é a pobreza. Sem educação, nós não superaremos a pobreza. Então, a educação desse povo todinho, tanto no nível fundamental, como no técnico, como nas universidades, é algo impreterível. E ela, ao mesmo tempo, a educação é base da riqueza. Nós só seremos um país desenvolvido se tivermos educação de qualidade, que é a base de geração de ciência, tecnologia e inovação. Se a gente quiser fazer uma corrida para nos desenvolver e nos transformar numa nação desenvolvida, sem educação não existe hipótese de socorrer. É óbvio que a educação tem esse aspecto que eu acho que toca na pobreza e na riqueza. Ela é uma alavanca para o Brasil. E o que nós estamos vendo com o teto dos gastos? Nós estamos vendo, com o teto dos gastos, um sucateamento da educação no Brasil. Teve um fôlego com o Fundeb, que foi aprovado contra o governo Bolsonaro. Mas é sistemática, né? A deterioração dos processos educacionais. É sistemática, a gente vê pela forma como, inclusive, sabe uma das questões mais importantes quando nós saímos do mapa da fome da ONU, o que uma das questões a ONU atribuía a uma coisa que chama PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 43 milhões de crianças e jovens no Brasil se alimentavam, mas não é uma alimentação tipo lanche, não. Comia arroz, feijão, carne e algum vegetal. Isso contribuiu para você dar uma base. Bom, diante da pandemia, era obrigação do governo federal articular a manutenção da alimentação escolar, mesmo fechando as escolas. Pode ser difícil. Olha, é por causa que é difícil que o governo existe. Senão as pessoas individualmente resolviam. E o governo tem dinheiro, é para isso. Então, é essa a questão que eu queria falar. Detonaram também a soberania do país enquanto nação. Agora, a gente aqui sabe, vocês sabem perfeitamente o que fizeram com a democracia, né? Sabem, nós todos vivemos, né? Começou com fecha o Supremo e o Congresso com um cabo e 2 soldados para todas as incursões antidemocráticas, começando também pela morte da Marielle. E eu quero dizer, a principal, vamos dizer o seguinte, uma grande ameaça sobre a democracia foi a prisão do Lula. Por que eu chamo de grande ameaça? Porque ali você feriu a questão da justiça. E um sistema que, além da desigualdade social brutal, tem uma desigualdade também jurídica brutal, é um sistema que não pode ficar em pé, que é inadmissível que ele fique. Porque não é só que ele não é só que ele é autoritário, ele é corrupto. Porque corrupção é isso. Você corrompe as instituições, você começa a corroê-las por dentro. Então, eu finalizo com isso. Presidente, eu quero retomar aqui o nosso assunto, né, e falar de futuro. E para falar de futuro, ouvindo a senhora na primeira parte da sua exposição, né, a senhora tocou em temas, né, tão fortes que me fez tocar aqui também o seu discurso agora em maio no México, na cidade do México. Foi um discurso, para mim, eu fiquei tocado, porque está na sua fala de hoje também isso. A senhora tratou aqui, quando a senhora fala de desnacionalização, a senhora está falando do colonialismo. A senhora está falando do imperialismo. Foi o que a senhora frisou muito bem na cidade do México, mostrando para nós a necessidade de enfrentarmos constantemente
o colonialismo e o imperialismo. E o que está acontecendo nesse país depois do seu indevido afastamento da presidência da República. Também no México, a senhora falou, cunhou uma expressão muito bonita, né? A história das leoas. Quando eu ouço aqui a senhora falar, né, que a fome e miséria profunda, né, toca. A senhora falou da fome e da miséria. Isso toca nas mães. Nenhuma mãe quer ver o filho passar fome. Então, o seu discurso no México foi muito forte. A senhora foi uma chefe de Estado e de governo, efetivamente, de um governo popular e democrático. Nós temos, presidente, nós estamos na resistência. Nosso programa aqui tem como objetivo fundamental o movimento SOS Brasil Soberano, tratar da soberania e do desenvolvimento. Inclusive, esse movimento surge exatamente, né, e digo de forma infeliz, após o seu afastamento, que o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro resolveu aprofundar o tema da soberania e do desenvolvimento, porque nós já imaginávamos, como a senhora falou no seu discurso de despedida, que isso ia acontecer no Brasil, esse desmonte, ao ponto do povo brasileiro não ter absolutamente nada. Hoje, nem indústria nós temos mais. O país está totalmente desnacionalizado e entregue na pobreza mais profunda. Presidenta, o que nós podemos falar para as mulheres brasileiras e também para a juventude desse país, nesse processo de resistência que nós estamos reconstruindo hoje pela figura da senhora e do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, de todo o conjunto das forças populares desse país? Olha, eu acho que transformar começa por compreender, sabe, Jorge? A gente compreendendo a realidade, a gente transforma. Mas eu acho que tem outra coisa fundamental para ser transformada. Eu só acredito que nós conseguiremos alterar essa história, fazer uma transição muito forte dessa situação que nós estamos enfrentando. Um país destruído, um país terra arrasada, para a reconstrução do país em outro patamar, num processo de inclusão democrático, popular e soberano, se o povo nas ruas se manifestar. E isso a gente está vendo em toda a América Latina ocorrer. Chega um momento que a coisa fica tão grave que não se pode abrir mão disto. Não há transformação por cima factível no Brasil. Ninguém produzirá uma transformação por cima porque ela não é viável. Tem muitas forças contrárias. Então, é fundamental que se estruture a compreensão. Por isso que o SOS Brasil Soberano é tão importante, que serão vários SOS Brasil Soberano, outros falando sobre o problema da educação, outros falando que... E nós, ao superar essa pandemia, nós temos de nos organizar, reivindicar, ir para as ruas, enfim, organizar o país para essa nova etapa. Nós temos de resgatar a nossa história. Neste momento, no Brasil, não tem outro caminho. É importantíssimo que se continue lutando no parlamento, na Câmara, no Senado, em todas as câmaras, as assembleias e câmaras de vereadores pelo Brasil afora. Porém, a fala das ruas é a fala que estrutura a saída. Foi assim, se a gente for ver, com todas as suas características daquela época, a questão da Constituinte de 88. Houve rua nas diretas já. Houve mobilização nesse país inteiro. Agora, nós vamos ter de reconstruir isso. E vamos lembrar sempre, né, que um presidente sozinho, por mais hábil que ele seja articulando uma frente, ele precisa de representação. Nós nunca tivemos no Congresso, Jorge, mais de 100 parlamentares do PT, por exemplo, que, somado aos outros, davam aqueles que votaram
comigo contra o impeachment. Então, nós temos de mudar isso, e nós temos de mudar e reconstruir o país. E eu acho que esse tipo de plataforma que vocês têm é, de fato, uma contribuição, é essa contribuição que começa agora, porque isso não acaba amanhã. Nós vamos ter de construir isso ao longo desse tempo. Vai passar pela eleição, para depois da eleição, e nós reconstruiremos esse país. A minha visão é essa. Bom, presidente, seguindo nesse seu raciocínio de com conhecimento que a gente transforma, o nosso programa ele tem sempre, como o Jorge já antecipou, um olhar para o futuro, né? A senhora já deu uma pista do povo na rua, isso sem dúvida para não deixar. Eu acho que essa manifestação que está marcada agora para daqui a alguns dias, já 4, o movimento já decidiu que não vai mais sair das ruas, né? É uma decisão do movimento popular social, mas esse movimento, em algum momento, ele tem que começar a se amoldar. A senhora já deu a segunda pista que um presidente sozinho não faz, não governa, que nós precisamos educar a população para que ela ajude na eleição de seus representantes que realmente defendem o povo brasileiro, mas esse molde de transformação, com todos os antecedentes que a senhora já colocou, por onde ele começa? Assim, há juristas, inclusive, dizendo que precisaria de um referendo revocatório para que a gente pudesse reverter várias dos desmontes dessa terra arrasada para começar um processo de reconstrução. O que a senhora pensa? E para isso precisa de um Congresso bastante diferente do que nós temos hoje. Eu sou integralmente a favor do referendo revogatório. E acho, assim, muitas vezes eu vi essa proposta, que surgiu até, eu acho que cabe reconhecer isso, do ex-senador Requião, né, que sempre coloca essa questão, e eu acho que ele coloca oportunamente, porque a gente tem de falar sobre o referendo revogatório antes deles, ou seja, das condições para ele existirem. Porque tem de deixar claro para quem está comprando que faremos um referendo revogatório. E isso é fundamental. Então, eu quero te dizer, eu sou radicalmente a favor. Agora, eu vou falar uma coisa que eu acho que a gente tem de compreender isso. O que aconteceu no Brasil nos últimos, de 1988 para cá, quando se trata do Congresso Nacional, da representação legislativa do país? Você teve um centro democrático na Constituinte de 88, que foi crucial para vários avanços. Esse centro democrático tinha lideranças da qualidade do Dr. Ulisses Guimarães, né, e de outros, né, de pessoas que tinham uma posição de centro, mas estavam inteiramente de acordo com a defesa dos interesses do país e de suas riquezas. Eram pessoas que jamais tinham proposto, né, a liquidação das riquezas nacionais na bacia das almas, como fazem hoje, porque, além de venderem, ainda vendem abaixo do preço. Quando não vendem mal, como venderam a Embraer para a Boeing. E aqui no Brasil, como, aliás, no resto do mundo, a chamada Revolução Conservadora, que é um nome absolutamente engraçado, porque tinha de ser, né, a involução conservadora, né, mas é chamada na literatura como revolução, que foi a da Margaret Thatcher, né, e do Reagan, que introduziu a agenda neoliberal. Ela foi criando princípios cada vez mais internacionalizados. O primado das finanças. Toda a internacionalização é uma internacionalização financeira
de primeiro plano, porque os fluxos de trabalhadores não são internacionalizados. Vamos lembrar disso. Quem é internacionalizado são as finanças. Eles internacionalizam as finanças. Eles diminuem o papel do Estado. O Estado tem de ser minimizado, porque todos os recursos têm de ser drenados para as atividades financeiras. E isso implica também desregulamentação do mercado de trabalho e tal. Então, você tem uma situação em que esse pessoal há uma captura cognitiva de segmentos do centro por essa visão contra o Estado, de desregulamentação do mercado de trabalho, políticas de redução da desigualdade são políticas que levam à ineficiência, que política industrial é um absurdo, até que eles pegam, como dizia a professora Conceição Tavares, eles pegam pelos cornos a China, que planeja no longo prazo e que faz justamente o contrário e estabelece com eles uma coisa muito interessante, é só comparar a Huawei e a Apple. Qualquer dessas empresas americanas poderiam ter produzido a rede 5G. Por que não produziram? Porque é mais barato lucrar nas plataformas que têm retorno em quase imediato do que apostar numa rede que, para desenvolver, leva um tempo médio. Então, esse é o processo da competição. Então, quando falam assim para mim, mas o governo Biden vai alterar isso, para se ele alterar isso, ele tem de mudar o Wall Street. Tem de acabar com a necessidade do lucro de curto prazo. Tem de acabar com a necessidade do primado do acionista sobre todos os outros agentes econômicos, o que não acontecerá, pelo menos até onde a vista enxerga. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, no Brasil, esse pessoal capturado defende isso. Essa captura não é uma captura que a mídia reproduz, tem toda uma estrutura de captura disto. Então, se a gente não se empenhar em mudar quem é que a gente quer eleger, não só para o presidente, mas também para o senador e para o deputado, vai ser difícil alterar. Porque você vê que, junto, o que aconteceu no MDB? Junto com a fragmentação, houve também uma ida para a direita. O Eduardo Cunha é uma prévia do Bolsonaro. É fascista. Misógino. É uma pessoa homofóbica. Tem um anticomunismo absolutamente esquisito, aquele da Guerra Fria ainda. Então, esse processo. E quem é o Arthur Lira? Né? Se a gente fizer uma pequena incursão nos jornais, vocês vão ver que o Arthur Lira é pupilo do Eduardo Cunha. Sim. Formado pelo Eduardo Cunha. Então, esse é um processo que tem de ser trabalhado na sociedade, tem de ser discutido na sociedade. Quando eu falo aquilo de que transformar começa por conhecer. Além disso, eu queria só falar uma coisa. Eu acho que você levantou uma questão do colonialismo, você tem toda a razão. Porque a política que, em relação à América Latina, foi feita nos últimos anos é de colonialismo. Aliás, aqui na América Latina tem todas as experiências que esse colonialismo ou o imperialismo norte-americano teve sobre a América Latina. Tem a questão do bloqueio, que é o uso do dólar americano e da força do dólar americano como forma de inviabilizar um governo, atingindo a população daquele país, com isso procurando que a população se revolte contra o governo. Essa é a primeira forma de intervenção. Você está falando de Cuba, né, presidente? Nós temos Cuba aí como exemplo.
Eles fazem a mesma coisa, de uma certa forma, com a Venezuela. Então, essa é a forma, vamos dizer assim, clássica. E tem as neoclássicas. Quais são? Os golpes de segunda geração. Quem são os golpes? Quais são os golpes de segunda geração? Você pode pegar Zelaya, em 2009, em Honduras. O Lugo, em 2012, março de 2012. O presidente Lugo, do Paraguai. Eu, em 2016. O Evo, em 2019. Esses são os golpes, aqueles golpes que eles não têm o tanque na rua, eles não têm as polícias invadindo, não fecha o Congresso, nem acaba com a liberdade de imprensa. Mas eles fazem o seguinte: corrói a democracia por dentro. Isso que nós vimos ocorrer com a criação da Lava Jato e com todas as artimanhas que se faz no Brasil hoje. E eu queria concluir dizendo uma coisa. O lawfare, que é o uso da lei para a destruição da liderança política mais ameaçadora. No caso do Brasil, foi o presidente Lula. E hoje é público e notório, ficou tão público e notório o que fizeram com o presidente Lula, que ele teve de ser liberado e teve também de ter reconhecido que o juiz que o condenou o fez por perseguição política. Então, eu quero dizer para você, só concluindo, o que é que o colonialismo tem a ver com o golpe de 16? É que o golpe foi para... Ele teve um conteúdo misógino, ele teve um discurso misógino, né? Ele teve esse discurso, mas ele tinha um objetivo. Depois de 4 eleições presidenciais que nós tínhamos barrado a agenda neoliberal, tratava-se de fazer o seguinte: enquadrar o Brasil. Enquadra o Brasil socialmente, tira os pobres do orçamento. Enquadra economicamente, né? A lei do teto dos gastos. E geopoliticamente. Tira o B dos BRICS. Tira o B dos BRICS. Tira o Brasil da sua situação de, vamos dizer assim, de liderança regional com expressão internacional. E então, esse processo é um processo que a gente tem de perceber que tem conotações extremamente complicadas. Assim, quando eu vejo, por exemplo, o presidente da CIA, o diretor da CIA, indicado pelo presidente Biden, um quadro dos, ou seja, um senhor do quadro do Partido Democrata, conversando aqui com o GSI, com o Ministério da Defesa e com a BIM, eu fico muito preocupada, extremamente preocupada. Não posso deixar de externar este fato. Por que eu fico? Vou dizer por que eu fico. Porque eu acho que é pela importância do Brasil na América Latina, que é óbvia, mas, sobretudo, pelo fato de que houve uma modificação nos últimos 20 anos, ou dos últimos 15 anos para cá, tá? Que foi uma presença maior da China no continente latino-americano do que dos Estados Unidos. O que torna uma certa política de controle da América Latina, tá, uma questão importante. Não acho que ele viria aqui mandado por alguém que não fosse o presidente da República americano. Claro. Acho que ele veio numa missão. Como só ia acontecer. Então, me preocupa muito. E, ademais, eu acredito que nós vivemos uma situação complicada. Se a gente pegar aquela definição de alguns estudiosos marxistas, que diz o seguinte: você tem
Num determinado momento na história de um país, você tem um setor que é, de uma certa forma, o setor econômico e político e ideológico mais importante do ponto de vista do controle. No caso do Brasil, eu acho que é a parte financeira do capital, que está presente tanto em qualquer uma das áreas, agricultura, indústria, o que resta da indústria, dos serviços, é o grande capital. Ele não exerce o poder diretamente, ele pode exercer indiretamente. Então, esses autores falam que tem uma classe reinante. Sim. Para mim, a classe reinante no Brasil é uma coisa que surpreendeu a todos nós, mas não devia surpreender, não, que é o fascismo, o neofascismo. É neo porque não é nacionalista, entendeu? É neo porque faz continência para um outro país, porque aliena a nossa soberania. Aliena a nossa soberania que está na Amazônia, a nossa soberania que está na Petrobras, aliena. Mas essa classe reinante é reinante no sentido que ocupa, né, a aparência política do governo. Ela tem também uma outra, que é aquela que controla o aparelho administrativo do Estado. E hoje, quem controla o aparelho administrativo do Estado? É o partido do Bolsonaro? Qual? Ele não tem quadros. Quem são os quadros? Os quadros são militares, da alta oficialidade brasileira. Então, para mim, um partido militar controla a alta cúpula do Estado. E isso também será necessariamente um problema daqui para frente, porque em todas as democracias liberais que existem no mundo, esta situação ela é atípica. E é atípica no sentido de que ela não é natural. Não é assim que funcionam os governos que têm por base a democracia, principalmente aquela democracia a qual a nossa tradição se liga, que é não é do semipresidencialismo. A nossa tradição é da república típica instaurada pelos pais da pátria americana, de onde nós tiramos uma parte da nossa estrutura organizacional. Então, esse pessoal vai ter de voltar para os quartéis. Eu estou me referindo fundamentalmente ao fato de que não é admissível num país que o controle não seja dos civis, da Casa Civil, da Presidência da República. A não existência política mais do Bolsonaro do país não implica o fim do bolsonarismo. Se você entender o bolsonarismo como a presença da extrema-direita no Brasil. E quais são as origens da extrema-direita no Brasil? Ou da direita total no Brasil? Para mim, tem 3. O integralismo. Vamos lembrar que teve um movimento integralista fortíssimo no Brasil. Esse movimento integralista, ele foi indo, ele desapareceu como uma estrutura forte, mas as suas influências e as raízes que deram origem a ele não desapareceram. O segundo é recente, nós temos na história do Brasil as intervenções militares todas, e a última teve 21 anos de exercício. Agora, articulando tudo isso, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, chama-se escravidão. Uma parte da violência incontida que existe neste país, principalmente em relação aos mais pobres, aos chamados pretos e pardos e as mulheres, tem origem na escravidão. Ninguém fica 300 anos na escravidão sem produzir efeitos no povo e na elite escravocrata. A elite escravocrata despreza o povo. Ela olha o povo como um não sujeito.
Isso é que é o grave no Brasil. Um não sujeito. Ela jamais se interessou por da educação. Olha para vocês verem a quantidade de tempo que passou. Nunca se interessou por dar educação ao povo. Você tem essa questão do não sujeito, que é típico da escravidão, porque a escravidão coisificou. Como é que isso se contamina por todas as relações sociais? É uma coisa grave. Então, vamos perceber, você não extingue. Quando você extinguir, quando você superar o Bolsonaro, vamos dizer assim, você não extingue as raízes que o levaram ali. E essa uma coisa que tem de nos alertar, porque esse país ele tem de ter valores. E os valores são os da cooperação, da solidariedade, do respeito ao outro, sabe? De respeito à diversidade, de ser capaz de discutir sem achar que o outro é inimigo, ser capaz de ter adversário que não é destruído, com adversário você discute, com o inimigo você destrói. E acabar com essa política, né? Essa política que torna o ódio o centro de tudo, que é típica deles. Então, tudo isso eu acho que a gente tem de incorporar, sabe, Jorge? E Beth, a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos também de ser diferentes, completamente diferentes. Presidenta, quero agradecer a senhora por nos ter dado uma lição hoje aqui, uma aula de tudo. O orgulho que nós temos que ter da senhora ter sido a presidenta da República Federativa do Brasil, a primeira mulher a presidir esse Brasil, com tanto conhecimento como demonstrou hoje aqui. Presidenta, muito obrigado. As suas considerações finais de despedida. Minha consideração final de despedida, Jorge, primeiro te agradecer muito, agradecer a Beth, agradecer a todos vocês aí, do pessoal do SOS Brasil Soberano, dos sindicatos engenheiros. E dizer o seguinte, eu acredito, tá, que eles já tentaram, eles dão golpes grandes e mini-golpes. Um mini-golpe, um golpe médio, tá, eu acho que está em curso com as propostas do semipresidencialismo. O que que eles querem com essa proposta? Talvez ela seja a quinta fase do golpe que começou em 2016. Tentaram fazer isso com a senhora em 2016. Eu me recordo disso. Em janeiro, antes do impeachment, foi apresentado esse projeto contra a senhora naquela época. Foi. E agora ele está, mais uma vez, sendo apresentado contra o presidente Lula. Vamos anunciar logo para dizer claro. Porque ficou claro, tá, que o Lula é uma alternativa concreta de poder. E que o Lula é uma liderança que tem as condições para articular um processo de transformação, por cima e por baixo. Né? Ele tem essa capacidade. Então, esses que tentam, mais uma vez, reconstruir o semipresidencialismo, o que eles querem? Eles querem uma aparência, eles querem manter a aparência de que o país mudou, mantendo... Quem é que eles mantêm? Mantendo o centrão no controle. No controle do processo político-econômico do Brasil. Então, eles querem o desastre. Mais uma vez, eles querem o desastre. Então, a minha fala final é o seguinte, é uma coisa que nós vamos ter de observar daqui para frente. Se essa questão do semiparlamentarismo morre ou não. Eu acho que na sua integridade, o semiparlamentarismo é uma espécie de segunda via. A terceira via não existe, né? Não tem substância, então eles vão partir para uma segunda via. E aí é essa visão do golpe, entendeu? Dos golpes sistemáticos, acrescidos. Já fizeram uma coisa absolutamente inadmissível, né, com o presidente Lula, ao colocá-lo 580 dias preso ele era inocente, ou seja, não tem nada mais grave do que botar
por 580 dias uma pessoa inocente presa, por razões políticas, né? Porque ele sabia-se que ele ganharia as eleições. Então, agora, mais uma vez, isso pode ocorrer. Então, eu te digo o seguinte, Jorge, a minha fala final é o seguinte, é um alerta para nós termos muito claro que aqueles que propõem isso, tá, estão interessados na versão João Goulart. Você lembra da versão com João Goulart? É o seguinte, posto isso, o Jango não pode assumir como presidente. Vai ser, vamos implantar o parlamentarismo. Ora, nós já derrotamos o parlamentarismo várias vezes. Lá e recentemente aqui, quando votamos contra o parlamentarismo. 7 de setembro de 93. Agora, então, nessa Constituição. É isso mesmo que eu estou falando. Eu tenho de olho neles. É só isso. Obrigado, presidente, agradeço mais uma vez. Vocês mais uma vez, dou um beijo a cada um, tá? E um abraço a todos que possibilitaram essa live. Muito obrigada, presidente. Esperamos tê-la outras vezes aqui, porque temos esse tema soberania, não se esgota com essa primeira, e agradecemos a sua contribuição. Na verdade, a soberania é o esqueleto da nação, né? É a nação. O que é a soberania? É onde a nação se manifesta. Isso que nos une, né? Que faz com que eu, o Jorge, você e todos os 211 milhões falamos, nós somos brasileiros e brasileiras. Isso. É como o presidente Lula dizia, o melhor do Brasil é o brasileiro, não é? É o povo. É o povo. Obrigada, presidente. Tá? Então, agradecendo a sua participação, o Jorge e eu nos despedimos mais uma vez no Soberania em Debate e até a semana que vem. Obrigada, presidente. Até a semana que vem. Beijo para Tchau, você. presidente. Beijo para a senhora, beijo para a Beth. Tchau, beijo para todos.